Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Qual o café que você escolheu hoje? Expresso ou aquele coado bem gostoso? Eu sei que tem que ter esse café para essa conversa, porque uma conversa com Fred Isaac é uma conversa que... você vai ver o que vai acontecer nessa conversa, porque Fred Isaac não dá para você ter uma simples conversa com ele. Aqui em off, só o tempo que eu cheguei já tem quase uma hora que a gente está conversando assim do nada. Então imagino o que vai ser no podcast. Mas para que você conheça melhor o Fred Isaac e sobre todo o trabalho incrível que ele faz, a melhor pessoa é ele mesmo. Que responsabilidade a minha. Obrigada, Fred, por você estar aqui. Gente, prazer, muito obrigado. Eu que obrigado por esse privilégio de estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho, né? Bem mineiro, tem que ter um cafezinho. Tem. De preferência com pão de queijo, né, gente? Eu sou daquela que vai no quê? A Duda vai levar para você. A Duda, gente, é a filha dele que estuda com a minha filha. E são grandes amigas, ainda bem, porque eu amo a Duda. Bom. Ela vai levar para você um queijo de Cruzeiro da Fortaleza. Esse queijo é muito bom. Cruzeiro da Fortaleza é onde? Fica em qual região? Perto de Serra do Salitre, perto de Araxá. Que ótimo. Então é canastra, né? É um bom queijo. Então, quarta-feira a Duda vai chegar com esse queijo lá. Eu sou viciado em queijo canastra, porque eu sou de lá também, da região, né? Pois, então você vai gostar. Eu fico brincando com a Juliana que a minha cidade é a quinta cidade da Serra da Canastra. Ela ficava meio caçoando de mim. Mas lá não tem queijo. A gente tava no Verde Mar, algum lugar assim, eu peguei um queijo canastra. Bambuí. Foi olhar, Bambuí. Então a gente vai combinar o seguinte, já que você é da região, Emílio nunca me levou a São João lá, nascente do Rio São Francisco, que eu quero ir. São Roque. São Roque, obrigada. Vamos lá quando tiver os balões? Nossa, você vai amar. É uma experiência inusitada. Aliás, todo mundo devia conhecer a Serra da Canastra, gente, onde o Rio São Francisco nasce e onde ele nasce o que ele se transforma. Isso pode ser uma paráfrase, uma análise, uma metáfora para a nossa vida, né? Como que a gente pode crescer pequenininho e se transformar num grande rio de águas E eu vivas. vou te falar aqui, olha, tá vendo? Nem conversou ainda, mas eu vou te contar. Emílio vai me matar, mas Emílio teve várias... A gente estava em terapia, teve uma época que a gente fez terapia de casal e ele foi lá para... Uma das coisas que ele teve que fazer foi ir lá para São Roque e ali ele teve das grandes transformações da vida dele, lá em São Roque. Foi muito bacana, uma hora a gente eu quero saber. Conta. Bom, mas conta pro pessoal quem é Fred Isaac. Fred Isaac é esse menino até hoje, menino porque sonhador, eu acho que a gente nunca deve perder conexão com os sonhos da gente. Com certeza. A vida, no geral, ela é bem dura e muitas vezes dramática, então é a nossa criança que salva a gente, né? Então é esse menino que veio do interior, com 14 anos de idade, deixou a mãe para trás, com grande pesar, e o que eu tinha na cabeça era, eu ainda quero buscar minha mãe para morar comigo aqui. Então, meu grande objetivo de vida, eu falo que o meu grande planejamento da vida foi esse, trazer minha mãe para morar comigo, que ficou lá sozinha em Bambuí. E tudo aconteceu, veio, alguns anos depois eu consegui realizar essa proeza, com muita ajuda divina, porque as coisas sempre comigo aconteceram muito assim, com uma intervenção divina muito grande, mas eu sempre com aquele coração aberto e querendo isso. Então isso foi fundamental. E aí vim para a publicidade, a minha história, como eu vim para a publicidade, já dá um livro imenso, que muita gente vai rir e chorar ao mesmo tempo, que é uma história linda. E da publicidade para cá, comecei com o jornal Meio Mensagem, que é um jornal especializado na área da publicidade. É seu? Não, eu trabalhando lá, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade no Meio Mensagem. E foi lá que foi a minha grande transformação até migrar para a mídia OH, que é a mídia OH, para quem não sabe, é outdoor, painel de LED, banca de revista, tudo que está na rua. E hoje o meu trabalho é focado nisso, mas tem outros braços, entre eles a ZK, que é a empresa onde eu mais gosto de trabalhar essa questão da inovação, de levar o diferente para o cliente, porque isso me ajuda com os meus sonhos, né? Porque eu sou um cara muito sonhador, então eu quero levar esse sonho para o cliente. Então o nosso objetivo maior aqui na empresa é literalmente isso,
ajudar o cliente a sonhar. Que a gente é tão pragmático com as coisas, tão assim, tudo trivial, que quando a gente foge dele, a gente tem muito mais resultado, às vezes investindo muito menos dinheiro. Então esse é o nosso objetivo aqui. Mas e a música, isso tudo? A música é uma coisa que sempre foi minha, eu sempre falo isso. Eu sonho com a música desde quando eu era criança, assistindo Cassino do Chacrinha. Às vezes eu ficava com castigo em casa, minha mãe colocava no quarto, e lá tinha uma penteadeira dela, aquelas antigas com aquela bancadinha, igual aquela de piano, banqueta. Eu subia na banqueta, pegava o talco, que antigamente tinha aqueles talcos grandes. E era assim, grandão, você fazia aí assim. jogava, espalhava o talco assim, pegava o microfone e cantava. Então era um sonho para mim. Eu sempre fui compositor desde muito cedo. A primeira música que eu compus eu tinha 14 anos. Olha. Então era uma coisa dentro de mim, mas acidentalmente, ou por ironia do destino, eu caí na publicidade. E ela me satisfez durante um tempo na questão criativa. Eu sempre fazendo a música de uma maneira secundária, sempre produzindo, compondo, entregando para outras pessoas cantarem tudo, mas nunca colocando isso para fora de uma maneira tão forte, visceral como foi agora. E eu acho que foi tudo perfeito, porque foi uma comemoração da minha entrada na publicidade dos meus, quando eu tinha 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade, era a comemoração dos 17 anos da minha empresa, então ficou esse número meio que cabalístico, eu falei, eu vou comemorar então fazendo música, que é que eu gosto, e eu estava fazendo 47 anos, então eu fiz o projeto chamado Uma Viagem para Dentro, que só o título já dá uma síntese do que se trata, né? É literalmente e é o insight que eu tive para ter esse nome. Quer que eu te conte ele? Claro. Que eu falo que o ser humano, ele começa, desde cedo ele tem essa síndrome da expulsão, né? Você é expulso de Deus, quando Deus sopra nas suas narinas, te tira de dentro dele, você vira um ser vivente. Depois você é expulso do paraíso, você é expulso do útero materno. E depois tem uma expulsão que eu considero a mais difícil, que é quando a gente é expulso de dentro da gente mesmo. Quando a gente começa a perder a nossa identidade por causa das demandas do mercado, das demandas da vida, das demandas da sociedade, do que o outro quer que você seja, e muitas vezes você não é. Então você vai se adaptando, quando você assusta, você perdeu o seu eu. Você perdeu a sua identidade. Então esse trabalho, Uma Viagem para Dentro, é um resgate contrário. É eu me encontrar. Então, psicologicamente falando, trabalhar minha cabeça, voltar para o útero materno para entender quais eram as minhas limitações relacionadas a isso, ao meu intrauterino. Então tem um quê psicológico do quem era eu, quem era eu dentro da minha mãe. Voltar para dentro desse útero, se sentir abraçado por ele e depois voltar para o espiritual, que é exatamente o Deus, voltar para dentro de Deus, do paraíso. Nossa, só isso já dá um outro episódio, pra gente falar mais ainda. E como você vai falando isso, o que me encanta, Fred, é como que quem é dessa área de publicidade se permite criar, se permite fazer essas analogias e se permite pensar fora da caixa. Não é nem pensar fora da caixa, que eu acho que não dá mais para falar isso, né? Já caiu. Mas se permite fazer determinadas conexões que elas são tão profundas, né? Quando eu vejo um outdoor seu, a primeira vez que eu vi, não é outdoor, como que chama hoje? É outdoor ainda, mesmo? tem o outdoor, tem painel de LED, deu uma variada grande hoje em dia. Mas os seus painéis, né, tem um até lá na igreja que a gente estava comentando, a Anabelle mesmo, ela veio e fala assim, ó, tio Fred. Então, como que isso chama a atenção? E eu queria que você contasse isso. Você falou que qual que é o braço? A ZK, Conexões Criativas. ZK. Mas você falou que ajuda a sonhar. Como que você ajuda a sonhar e a inovar? Seja na Fred Isaac, na ZK, como que você enxerga isso? Essa inovação, que não seja a inovação pela inovação. Você tem 47, eu tenho 49, a gente é da época do tio Patinhas. Exato. Então, como que esse inovar não é um professor Pardal? Hoje eu já estou com 49, tá? Eu comecei o projeto com 47, então, somos a mesma idade. Somos a mesma idade. 73. Exatamente. Eu sou de 8 de setembro, você é de quando? 26 de setembro. Então somos perto. Então, por isso tanta afinidade. E aí,
o tio Patinhas não, o professor Pardal inovava por inovar, né? Ele tinha um sonho? Eu acredito que não, acho que o negócio dele era estar criando, independente se servia ou não. Como que você falou que ia ajudar a sonhar, como que esse ajudar a sonhar e a inovação realmente podem ser úteis, podem valer a pena? Primeiro a gente precisa entender que a inovação, você tocou no ponto certo. Hoje em dia é uma tendência de mercado a gente ficar falando de inovação o tempo todo, inovação o tempo todo. Primeiro que eu sou meio conservador com isso. Eu não acredito que nada seja inovado sem se aproveitar o velho, o alicerce. Entendeu? Então eu acredito que uma inovação ela é bem-vinda, só que eu não acredito em nada radical. As coisas radicais costumam voltar para o mesmo lugar depois. Eu acredito em mudanças substanciais, mudanças gradativas, ideias criativas, mas sobre uma base que você construiu até ali. E hoje em dia não, as pessoas querem desconstruir tudo e reconstruir do zero. Eu não acho que esse é o caminho, eu acho que a memória, ela precisa preservar isso. Se a gente for parar para pensar, é uma analogia até no nosso patrimônio. Nós somos um povo, o ocidental principalmente, que não preserva a memória. Isso é muito triste. E aí as pessoas vendem uma ideia, os coachings adoram fazer isso, vender uma ideia de que agora não é isso e que você tem que começar, e as pessoas ficam frustradas, ansiosas e não fazem nada. Então a inovação, ela tem que partir de um princípio do que deu certo até hoje e você fazer esses ajustes. Te dando um exemplo, o meu outdoor ele era de papel, hoje ele é de LED. É uma inovação? É uma inovação grande, mas ele continua sendo outdoor pegando aquilo que o outdoor construiu. Então, quando eu falo que eu ajudo a realizar o sonho, porque na maioria das vezes o cliente ele vem com essa ansiedade que ele vê da demanda do mercado. Nossa, você tem que inovar, você tem que transformar. E às vezes a ideia dele é tão incrível, só que ele não percebe, que às vezes ele sonha com o que não tem absolutamente nada a ver com ele e ele pode potencializar aquilo e transformar aquilo na realização do sonho dele. Então, como que eu faço? Primeiro, eu identifico o que ele quer. O que ele quer. Geralmente o que ele quer não é o que ele precisa. Então, em cima do que ele precisa, eu começo a transformar aquilo num sonho e uma coisa lúdica e diferente que vai atingir as pessoas. Então, por exemplo, hoje uma pessoa às vezes vem comprar um outdoor comigo, mas ela precisa de muito mais do que isso. Ela precisa de uma comunicação diferente, de uma comunicação assertiva, de atingir o público de uma maneira correta. E isso é ligado muitas vezes com o sonho que ele tinha na infância. Então, por exemplo, o que eu faço hoje? Eu brinco com isso. Eu pego o DNA do cliente, da pessoa humana do cliente, a pessoa humana dele está misturada com o que ele faz, com o ofício dele. E tento trazer aqueles sonhos dele de criança que ele deixou de ter para dentro do negócio dele. Então ele começa a ter prazer naquilo de novo. Porque é um estresse. Uma coisa é você ser um cliente que é funcionário de uma empresa, outra coisa é você ser dono do seu próprio negócio. Você tem várias outras coisas ali que te demandam tempo e desgaste. Então o sonho perde a importância. Então, meu objetivo é tirar esse desgaste, pegar o sonho dele, pegar a criança dele de volta e fazer ele sonhar comigo sobre o projeto. Então, um exemplo, para você poder entender na prática. Eu tenho um cliente que ele estava lançando uma pomada de cabelo. Entendeu? Até então, a pomada de cabelo é uma coisa normal. Ele é uma pessoa criativa, gosta muito dessa criatividade, só que ele precisava entregar de uma maneira diferente e barata. Então, o que a gente pensou? Bom, uma maneira diferente e barata. É uma pomada. Que tal a gente levar isso para uma sala de cinema? De que maneira? A pessoa vai sentar numa sala de cinema do shopping, por exemplo, que foi dentro de um shopping, e ele vai começar a assistir o filme. Só que antes de assistir o filme tem as propagandas. As propagandas geralmente são iguais. Você vende o produto, acabou a propaganda, passa para outra. Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma intervenção nessa propaganda? A gente vai filmar o barbeiro cuidando do cabelo do cara, de repente ele vê que ele não tem pomada. Então ele olha para a plateia e fala, gente, esqueci minha pomada, alguém tem uma pomada aí para me emprestar? Aí alguém já está lá na plateia, que faz parte disso, fala assim, eu tenho a Babum. Aí a gente grava os times. Ah, você tem Babum, é ótima, peraí que eu vou pegar. Ele sai da tela, entra dentro do cinema, pega a pomada, volta e faz o cabelo da pessoa. E no final, as pessoas que assistiram essa ação, elas recebem o brinde da pomada de presente. Que bacana. Então é uma ação que não foi cara,
estava dentro do bolso dele, é uma ação que mexeu muito com o sonho das pessoas, com o lúdico, com ele, e deu um resultado bacana. Ele ainda pode usar isso para divulgar na internet. Então essas são as ideias que a gente gosta, esses são sonhos. Transformar de repente o óbvio, uma coisa trivial, e uma experiência muito diferente. Sem querer ficar inventando moda demais, no sentido de desconstruir tudo para construir coisas novas. É pegar o que ele já tem de uma maneira criativa. Fred, você me fez lembrar várias coisas. Primeiro, em oratória e media training, eu gosto de dizer o seguinte: o óbvio precisa ser dito. Porque o que é óbvio para você não é óbvio para mim, né? Eu gosto de usar uma analogia, por exemplo, em voz, que é a minha área de especialização, existe pitch, que é uma análise que a gente faz dentro da análise acústica da voz, um determinado aspecto. O que é pitch na startup? É outra coisa completamente diferente, é aquela apresentação que você faz de uma forma rápida. Então, se eu começar a falar com você de pitch, você é uma startup, eu falar de pitch com relação à análise acústica de voz, a gente vai estar falando o mesmo nome e coisas totalmente diferentes. Então, o óbvio precisa ser dito. Isso é uma coisa que, e dentro do que você falou, incrível. A outra, que toda vez que você... Me veio muito forte isso. O inovar aproveitando o que já tem, né, o que já existe, o que você chamou de velho, a partir do que já deu certo. Eu gosto muito de estudar Piaget. Gostava muito de estudar Piaget na faculdade. Na minha época não era TCC, era monografia, na sua também. E na minha monografia eu fiz estudando Piaget, e Piaget tem um termo, você já estudou Piaget? Que é o estudo do cognitivo, da evolução do cognitivo. E é fantástico, porque ele baseou nos filhos dele para fazer todo um estudo. E ele fala o seguinte: existe uma revolução copernicana. O que é essa revolução copernicana? Tudo que a gente aprende, ela tem a base do que a gente já tinha. E isso você faz numa helicoidal. Então você vai numa crescente e você assimila e acomoda. Assimila e acomoda. Isso é como o cognitivo funciona. Essa é a maneira correta. Então não adianta só assimilar. Também não adianta só acomodar. Tem que fazer as duas coisas. Você tem que assimilar e acomodar. E nisso, vai trazendo a base para o outro, e isso vai numa crescente. Ele chama isso de revolução copernicana. Que interessante. É muito fantástico. Muito legal. E é exatamente isso, porque assim é mais sólido, né? Assim você não viaja na maionese, como diziam na nossa época, né? Porque as pessoas talvez queiram trazer uma solução, se fosse uma Miss falaria a paz mundial, né? Mas querem trazer uma solução assim tão revolucionária, mas talvez aquilo que está no dia a dia dele seja tão mais eficiente. E você trouxe uma coisa que me impressionou, que é trazer a questão da criança, do sonho da criança. Como que você percebeu isso? Eu acho que isso, eu não posso dizer que foi uma percepção, eu acho que isso é uma coisa que eu trabalho eu acho que isso é uma coisa natural em mim, talvez um dom que Deus tenha me dado. Sim, essa criança, entendeu? Então hoje eu brinco do mesmo jeito, eu tenho minha filha Clara, que é mais nova, eu brinco com ela, e eu acho isso assim, eu com os meus amigos são os mesmos quando eu era office boy do Hospital Hilton Rocha. São os mesmos, meus amigos de 30 e tantos anos de amizade. E a gente brinca muito com o outro, a gente é igual. Então a gente fala um do outro, rindo, debochando do outro, e a coisa mais linda que a gente tem que aprender, que a maioria das pessoas tropeça nisso, que a gente precisa rir da gente mesmo. A gente adora rir do outro, né? E é até engraçado. Mas rir da gente é fundamental. É fundamental para a gente não perder essa criança. Porque criança faz isso, entendeu? E aí eu exercitei isso com os meus amigos. Os meus amigos sempre são assim. A gente encontra um com o outro. A gente teve um encontro agora para celebrar 35 anos de amizade. Que legal. E aí a gente rindo da gente mesmo, das nossas besteiras, de como um está diferente do outro, um seguiu um caminho, outro. E eu acho bacana isso, porque quando a gente é criança, a gente não nivela ninguém pelo nível social. Se deixar criança, é amiga de criança e pronto. E eu vi como Deus foi generoso comigo e me deu essa percepção, graças a Deus. Porque hoje uma pessoa bem-sucedida, tem uma empresa bacana, posso me dar o luxo de viajar para os lugares, muitos lugares que eu quero, e muitos desses meus amigos não podem. Mas eles continuam sendo os meus mesmos amigos. Então, se eles não podem, eu levo, eu posso pagar. Então, o que eu entendo?
essa gratidão à vida, e essa criança, ela tem uma ligação com a gratidão. Eu acho que a gratidão faz com que o coração da gente permaneça leve, que é essa criança com coração leve. Então, o que eu faço questão hoje? Tenho os meus mesmos amigos, lógico, eu tenho novos amigos, Sim, de uma parte. classe social que, vamos dizer assim, diferente, mas onde eu me sinto mais confortável são com os amigos que eu posso chorar e mais do que isso, que eu posso rir e ter alegria com eles. Porque é engraçado isso, porque a gente pensa que a amizade de verdade é quando chora com a gente ou quando ri com a gente. Eu aprendi que a amizade de verdade é aquela que suporta o ordinário da vida. Ou seja, o ordinário, e eu falo profano. Sim. O que é o profano? Profano é o dia a dia, são os defeitos do dia a dia, são aquelas coisas que não são sagradas. Comer 1 quilo de sal. O sagrado não, o sagrado é ir no cinema juntos e ter aquela felicidade, isso é sagrado. Ir na igreja, ouvir uma música, viajar juntos, fazer coisas, ou ir no enterro juntos, que é o sagrado no sentido da dor, mas aquele corriqueiro, profano do dia a dia que prova as relações, as amizades. E trazendo agora de novo para o trabalho. As minhas relações com os meus clientes são assim. Eu tenho clientes de 20 anos, entendeu? Então, 20 anos que eles estão comigo, e a gente não se larga, porque eu sou honesto com eles, sincero, honesto no sentido de falar. Isso que você está querendo investir, por exemplo, não tem necessidade, vamos fazer uma coisa menor, mas diferente. Vamos sonhar para outro lado. Esse sonho megalomaníaco não tem necessidade, vamos sonhar com uma coisa que seja tangível, que você vai gastar menos dinheiro. Então, isso é confiança. Que legal, porque muita startup, ela quer ser o quê? Unicórnio ou camelo. Será que é para isso que ela foi criada? Será que as pessoas que estão ali nas startups, os empreendedores que estão nas startups, eles estão pensando nessa questão do sonho da criança? Isso tá, assim, para mim está sendo fantástico isso, questão do sonho da criança. Eu hoje coloco isso em xeque, porque eu vejo que muitas startups que eu conheço, o objetivo delas se tornou aquilo que eu te falei antes em off, o dinheiro, vender por uma fortuna e etc e tal. Eu não acredito muito numa coisa que seja objetivamente focada no dinheiro. Acho que o dinheiro é uma consequência, entendeu? Então, quando você entende que o dinheiro, a prosperidade, ela é consequência, e quanto mais você cresce espiritualmente, você cresce como pessoa e ser humano, mais te é dada essa ferramenta. E aí, quanto mais você usa essa ferramenta para seu crescimento e crescimento do quem está em volta, as coisas prosperam. Então, todos nós podemos ser uma startup nesse sentido de prosperidade com inovação, entendeu? Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que a essência é fundamental para qualquer negócio que você faça. Eu seria uma pessoa muito infeliz se eu tivesse dinheiro, ganhando dinheiro com que eu não sinto que eu esteja fazendo algo que seja dentro do meu propósito, porque todo mundo tem um propósito, e muitas vezes a gente nem sabe quem ele é, mas é uma dica. Ele está lá no seu coração e ele faz seu coração apertar de alegria quando você pensa nele. Esse é seu propósito. Quando você vai fazer uma coisa que seu coração aperta negativamente, o seu inconsciente lá dentro falando, não é esse caminho, ouça essa voz. Porque essa voz é a que te guia e ela é a que te coloca dentro do seu propósito. Fred, nós vamos dar uma pausa, porque eu vou ter que acomodar agora tudo que eu assimilei e a gente já volta no próximo bloco. Fred, eu acho que eu vou levar um tempo ainda para acomodar o que a gente conversou e a gente vai ter que gravar outros episódios. Mas você disse uma coisa que me chamou a atenção, que você tem clientes de 20 anos. Como que você inova com o mesmo cliente? Como que as suas empresas conseguem fazer isso? Eu acho que o mundo, né, vai se transformando muito, as coisas vão mudando, coisas novas vão acontecendo, é bom que seja isso. Mas é importante a gente olhar para o cliente como se fosse parte de você mesmo, como se fosse o seu negócio, como se ele fizesse parte da sua vida, do seu dia a dia. Então eu tenho esse cliente, por exemplo, que eu cito que tem 20 anos, é uma faculdade, e faculdade, a educação tem mudado radicalmente, EAD, tudo tem mudado muito, né? E as faculdades em si, elas estão sofrendo muito. Então como é que eu vejo uma possibilidade de inovar com eles? Depende muito da demanda. Eles lançam um curso novo direto, tem uma turma nova, um curso novo. Aí o que a gente faz? Basicamente, a gente tem um setor que é a ZK,
que é Conexões Criativas. Como que a ZK funciona? Ao invés da gente criar uma agência e fazer tudo a partir do zero de uma agência com os profissionais aqui, a gente vê o que o cliente está precisando, identifica primeiro em que estágio que ele está hoje, onde ele está perdendo o mercado e onde ele precisa entrar. A gente vem aqui para dentro, a gente se junta em outra sala de reunião que depois eu te mostro e a gente começa a pensar nele. Aí vai todo mundo anotando as ideias que tem, brainstorm mesmo, as ideias que tem. Depois que a gente teve essa ideia, a gente fala, vamos criar um projeto diferente. Por exemplo, voltando lá atrás, nem existia muito CD nessa época que a gente fez isso, já foi uma grande inovação. Como é que a gente pode chamar a atenção das pessoas com o nosso produto, que é o outdoor, de uma maneira diferente? Então vamos criar um CD que ele gira no outdoor. Isso tem o quê? Quase 20 anos desse cliente. E esse CD é o quê? É um CD que a gente vai lançar, que as pessoas vão ganhar na escola, que antes delas escolherem o curso, elas vão fazer um teste de aptidão. Então isso era uma novidade na época, ninguém sonhava com isso. Se pensar 2002? Porque eu fico vendo, gente, muita gente fazendo exatas e o negócio dela é outro. Então vamos dar uma chance para essa pessoa se identificar. Aí o que a gente fez? A gente chamou uma amiga nessa conexão, psicóloga, comportamental e tudo, e ela começou a fazer um questionário para poder, de certa maneira, direcionar essa pessoa. Esse questionário era nesse CD. Então, a propaganda que foi para a rua era esse CD, falando que esse CD podia mudar radicalmente o rumo do seu curso que você ia fazer, que era um teste de aptidão. Foi um sucesso na época e muita gente começou a fazer isso através dessa campanha. Então, isso veio mudando. Hoje nós não temos CD mais, as coisas mudam muito radicalmente. Hoje o grande desafio é você, de certa maneira, a minha mídia, conversar com o online. Porque hoje tudo, as pessoas têm um meio que eu acho que é um pouco de ilusão, que a vida da gente é toda online. Então a transformação do nosso outdoor para o painel de LED é uma conversa direta com o online. Sim, já dá a impressão, Dá né? essa impressão. Você já Aí eu se falo assim, sente tá, mas o cliente ele precisa hoje, ele está viciado em métricas, mesmo que sejam umas métricas meio estranhas, que quando você for olhar não é bem assim, mas ele precisa de métrica. Então a gente debruçou nessas ideias e a gente desenvolveu uma métrica, uma maneira de mostrar alguns resultados para o cliente. Por exemplo, o que a gente faz hoje com esse cliente? Quando a gente lança uma campanha dele, a gente coloca um dispositivo do nosso painel e um dispositivo no empreendimento dele. Um exemplo. Esse dispositivo ele pega o seu Wi-Fi. Então, se você passa na Avenida Afonso Pena, eu consigo captar. Não consigo captar os seus dados todos, mas isso eu consigo. Eu consigo ver aonde ele passa nos meus painéis e se ele foi até o seu empreendimento. Que legal! Então, é uma inovação. Então, a gente trouxe isso para o mercado. Então, a gente consegue cercar com números. Ok? E desenvolvemos outros softwares através de grandes pesquisas aí de mercado, transformando o custo por mil numa realidade. O que é o custo por mil? É quanto ele paga na minha mídia para impactar cada 1000 pessoas. E a gente foi envolvendo qual é a classe social dessa pessoa que passa ali. A gente foi transformando esses dados do online em dados reais para o offline, que é o outdoor. E agora uma grande novidade que a gente está levando para esse cliente, que é a mídia programática, que é o que tem no online, que é você comprar a propaganda do LED na hora que você quer, pela quantidade de tempo que você quer. Então, por exemplo, você é um restaurante que vai fazer uma promoção de sexta-feira de 50% de desconto, ou seja, leva sua esposa, o casal, um não paga, o outro paga. Ele pode fazer a propaganda na sexta-feira, no painel da Afonso Pena, de tal hora a tal hora, que ele só vai pagar por aquilo. Isso é uma inovação. Ele fizesse na internet, online. Um anúncio online. Porque então isso é uma realidade hoje do meu negócio. Porque antes era uma grande questão, né? Não, você vai para o online porque você gasta menos, porque é mais efetivo. E não é. Hoje é uma realidade também na mídia offline e que está interligada com o online. Entendeu? Gente, mas não é diferente? Sensacional. Então, por exemplo, um grande cliente está fazendo agora uma mídia com a gente, que é um grande banco. O que ele vai fazer? Ele comprou uma quantidade de impactos que ele quer ter, que é a linguagem da internet. Esses impactos a gente programa no painel de LED e nos horários que ele quer que passe. É uma liberdade maior de se programar. Então isso tudo a gente leva para o cliente no que se refere ao outdoor.
E o que a gente leva a mais para o cliente no que se refere a ZK, que é a conexão criativa? Além da gente vender isso, a gente vende um conceito diferente, uma ideia diferente, um projeto diferente. Então, esse cliente, a gente ganhou, eu vou te dar um exemplo de um cliente que a gente ganhou um prêmio esse ano com ele, que é um cliente de telefonia, que ele tinha uma verba disponível para ele da Samsung, por exemplo. Samsung, ela liberou para um determinado cliente uma verba e o melhor projeto levaria essa verba, o projeto mais interessante. Então, era o Brasil inteiro concorrendo por essa mesma verba. Aí, esse cliente pediu, que a gente é uma referência no que se refere a isso. A gente precisa inventar um projeto para um outdoor na rua mega diferente. Aí eu peguei minha equipe, fomos para a salinha da ZK. E, gente, o que a gente pode fazer? Vai ser nesse ponto que a gente escolheu o ponto. Era uma empena grande que a gente tem na rádio. A gente transformou essa empena grande em um telefone, um smartphone. Colocamos a moldura como se ele fosse um smartphone e uma mão pegando esse smartphone e apertando. Então era como se fosse uma selfie. E lá dentro a propaganda do cliente. Entregamos para o cliente o projeto, ele inscreveu o projeto e o projeto ganhou. Que sensacional. Então, eles jamais pensariam numa ideia assim. Claro. Então, a inovação, a gente está falando, a gente está pegando o que a gente tem, que é o tradicional, que é a mídia na rua, e transformando ela numa experiência diferente. É igual a gente fez para esse cliente da pomada. A gente pegou esse cliente que seria... Eu poderia fazer um projeto especial no outdoor, mas a gente foi além. A gente levou para dentro de uma sala de cinema, filmamos tudo, a ação, e ele pôde julgar isso na internet e fomentar de uma maneira muito mais criativa. Essa da pomada achei incrível, sensacional. Eu já fiz barbearia em outdoor. Coloquei os barbeiros cortando o cabelo das pessoas na rua. Então essas são as ideias que eu estou te falando, são as inovações. E olha, é uma criatividade... De novo, é algo que já existe, mas você pega e coloca de uma maneira diferente. Dourar a pílula, né? Exato, e aí na hora que você faz isso, você coloca, fica incrível, Fred, como é que você enxerga daqui para frente? O que você acha que vai acontecer daqui para frente nessa área? Eu acho que o maior futuro agora é essa programática, que é um salto que a gente está dando. Bacana. Entendeu? Que está acontecendo agora. Então, é o cliente, eu acho que no futuro, daqui a alguns anos, você vai poder fazer a programação do seu anúncio e jogar direto lá no painel, claro que com algumas seguranças, algumas premissas para isso, igual você faz quando você quer fazer uma postagem, por exemplo, no outdoor, num telefone, no Instagram, qualquer rede social. Então, você vai poder fazer isso. Você vai poder pagar para homenagear a sua esposa, que você está completando, sei lá, 30 anos de casado. No painel da Afonso Pena, você vai passar lá com ela e vai fazer uma homenagem. Olha que o ano que vem eu faço bodas de prata, já vou pensar em alguma coisa para mim. Eu já tive casos inusitados aqui, assim, disso. Que bacana. E qual a sugestão, uma pessoa tão criativa como você, quem te ouve e fala assim... Eu não sou criativo, como que eu vou fazer isso? Tem como desenvolver criatividade? Tem como desenvolver criatividade, dá uma dica. Sim. Eu acho que primeiro, procurar ler, ver exemplos de pessoas criativas, procurar saber, de repente, em que área que eu estou. Eu estou na área de cabelo, por exemplo, eu sou um dono de um salão de beleza, o que eu posso inovar, o que eu posso trazer de diferente que vá trazer, que seja valor agregado, que não seja caro para o meu cliente, que vá fidelizá-lo. Tudo você vai encontrar uma coisa, você tem que vasculhar, enxergar o óbvio, que é o que você falou, e desse óbvio, a partir desse óbvio, acrescentar algumas coisas que vão fazer toda a diferença, vão fazer essa pessoa se destacar. Porque hoje a gente vive com essa demanda, a pessoa precisa se destacar de alguma maneira. Sim. Entendeu? O anunciante precisa ter destaque de alguma maneira. Então, o que eu sugiro? Você sair um pouco do seu ambiente que você está acostumado. Se você é de salão de beleza, procura ver exemplos de uma empresa de departamentos ou uma empresa de publicidade. Respire outras áreas. Veja outras coisas. Entendeu? Quer ver um exemplo que eu acho que a gente aprende muito? A arte como um todo. Sim. O artista é assim. O artista, de repente, ele tem um estalo de uma coisa e transforma aquilo, uma coisa óbvia, numa grande obra de arte. Isso foi o quê? A sua criatividade. Às vezes você vê um artista pegando um pedaço de lata com não sei o quê e faz um trabalho genial. Então isso aí é um insight que ele tem. Todo mundo pode ter isso. Para isso, você tem que desopilar o seu fígado e extravasar a sua mente. De novo, a criança. A criança tem isso.
A criança, ela se Entendeu? permite experimentar. Aí ela se permite experimentar, só que você vai virando uma criança adaptada ao longo do tempo. E você tem que ser uma criança livre. Então, todo adulto precisa ter essa criança livre para a criatividade aflorar. Para ele ir numa peça de teatro e conseguir chorar com essa peça de teatro, para ele se emocionar com uma música. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada se você perdeu isso. Entendeu? Todo mundo tem que ter essa sensibilidade para as coisas. Se permitir. E isso é da criança. Fred, olha, eu vou sair daqui, vai levar um tempo para acomodar muita coisa ainda. Mas eu gostaria que a gente pudesse, em outros momentos, falar mais um episódio só sobre criatividade. Acredito que vale a pena a gente falar sobre criatividade, porque ser criativo não é fácil. E talvez as pessoas confundam um pouquinho sobre o que é ser criativo. Não é ser, de novo, o professor Pardal só, né? A gente tem que entender o que é esse ser criativo. Eu gostei demais do que você falou, aprender com novas áreas, sair do que você está acostumado. Às vezes a gente só conversa a respeito daquilo. Às vezes a gente só fala daquilo, só lê a respeito daquilo, só vai em eventos sobre eu aquilo. tenho amigos, por exemplo, médicos. O assunto gira em torno da medicina. Publicitário, o assunto gira em torno da publicidade. Por isso é fundamental você respirar, ter amizades em outras áreas, conversar com outras pessoas. E quando eu falo outras áreas, eu estou falando outras áreas mesmo. É fundamental você ter amizades de diferentes classes para você ver que o ser humano sempre tem uma coisa incrível, que essa criatividade é nossa. O brasileiro é criativo. Sim. Entendeu? E aí a gente tem que só levantar um ponto importante para a criatividade. A criatividade, ela não precisa estar atrelada ao caro. Muito pelo contrário. A maior criatividade que a gente pode exercer é no barato, é no simples. Então começa por aí. Difícil. É o que é mais difícil. Então o desafio é ter criatividade viável. Porque é muito fácil a gente sonhar com coisas inviáveis e tem cliente que tem condições de pagar isso. Claro. Ok, mas e o cliente que não tem? Como é que você vai fazer para melhorar a vida dele, sendo que ele tem pouco investimento e se você fizer o trivial ele vai ser mais uma gota no oceano? Como é que eu vou fazer ele se destacar com pouco dinheiro? Criatividade. Pensar. Não tem outra saída. Pensar, conversar. Botar sua criançazinha para brincar um pouquinho. Entender qual é o sonho da sua criança, isso eu achei sensacional. Eu vou te contar depois aqui nos bastidores, em off, bastidor não, em off, um treinamento que eu fiz que fala de criança, você vai gostar. Que ótimo. Você vai gostar dele. Mas Fred, terão outros episódios. Me aguarde que eu vou Deus voltar. Se Deus quiser, que bom. Por favor, deixa seu contato. Quem quiser entrar em contato, conhecer a Fred Isaac, quem quiser contratar a Fred Isaac, como que acha? Vamos pelo Instagram que todo mundo tá ali. O Fred Isaac escreve assim, tá dando para vocês verem. Aí o Instagram da empresa é Grupo Fred Isaac. Aí você tem um arroba antes, né? Só me procurar lá, se quiser trocar uma ideia comigo, já me coloco à disposição de quem está assistindo, se quiser trocar uma ideia sobre essa questão da criatividade, quiser fazer até um workshop para a gente aprender juntos, ensinar juntos. Às vezes é uma pessoa que tem uma dificuldade em determinada área, que ela não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, estou à disposição para ajudar. Olha que 2023 a gente vai fazer isso, hein? Porque vai ser um 2022... prazer. Porque só para fechar, a gente tem um trabalho aqui da empresa que é exatamente valorizar o microempreendedor individual. A gente busca uma pessoa que está começando o negócio, traz ela aqui para dentro e cria tudo para ela e faz a mídia na rua para ela. Para ela ter um resultado. Uma pessoa que ganhou esse ano, o ano está voando, a gente já está em dezembro, foi uma menina que trabalhava com unhas... como é que fala? Unhas postiças? Unhas... não, tem o nome... De gel. Unha de gel. gel. E ela estava começando o negócio dela. Ela teve mais de 1 milhão de acessos depois que a gente fez a campanha dela. 0800, gratuita. A gente gosta de fazer isso para quem não tem condições de pagar. Que bacana. Então, a falta de dinheiro não é desculpa, entendeu? Se a gente for procurar, a gente está aqui para ajudar. Que Deus te abençoe. Amém. Que possa fazer muito mais isso. Isso aí. Obrigada. Deus quiser. E se Deus quiser, a gente vai encontrar ainda e vai falar mais sobre isso. Prazer. E para você que está acompanhando aqui o Inovação na Veia, muito obrigada. Lembra de seguir @podcast.inovação na veia, @café com Mariela Parolini. Tá no Spotify? 5 estrelinhas, a mesma coisa na Apple Podcast. Te espero no próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. Beijo, gente. Obrigado.
podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.